Bom dia a todos, só que já está na sala. Meu nome é Érica, eu faço parte do time de marketing da Thomson Reuters. Então, em nome da companhia, eu quero agradecer a participação de todos desse nosso webinar. E hoje a gente vai falar sobre automação e gestão para ter mais tempo para advogar. E a nossa participante especial é a Marcela Campos, que é consultora jurídica da Growth Gestão Legal. E aí eu quero começar, então, antes informando que a gente recebeu algumas perguntas de vocês, mas também durante toda a apresentação vocês podem ficar à vontade para mandar essas perguntas. E no finalzinho da apresentação, a Marcela responde as perguntas que a gente tiver recebido. Marcela, obrigada pela sua participação. Um bom webinar para todos nós. Muitíssimo obrigada pelo convite da Thomson, para fazer esse webinar com vocês, falando um pouco sobre as ferramentas de gestão que estão disponíveis no mercado, Hoje nós temos muitas ferramentas e para vocês que já utilizam o Legal One, tem uma das melhores ferramentas do mercado brasileiro em gestão jurídica, em gestão de processos. Então vamos lá, pessoal, o que eu gostaria de conversar um pouco com vocês, Primeiro, a gente sabe que nas nossas faculdades de Direito, nós não temos acesso, na verdade começou há pouco tempo, um acesso mais irrestrito à parte de gestão jurídica, Então os advogados, eles começam ali seus escritórios de advocacia de uma forma muito intuitiva, sem um plano de negócio, sem saber exatamente quais serão os objetivos desse negócio perante o mercado. Então os advogados, eles começam a ter uma gestão que ela é muito mais intuitiva do que profissionalizada, justamente por conta dessa falta de preparo das faculdades de Direito, Na PUC Goiás, recentemente foi inserido a matéria de gestão jurídica na faculdade, mas isso não é uma prática comum nas faculdades do Brasil. Então, nesse sentido, muitas vezes, quem decide ali para o escritório de advocacia qual ramo de atividade que ele vai ter, é mais a quantidade de clientes que ele vai fechando de acordo com o tempo. Então, a quantidade de clientes que vão chegando para esse escritório, quando ele abre as portas, e muitas vezes ele faz isso sem nenhum tipo de estruturação corporativa, então vai entrando clientes de determinadas áreas. E esses clientes dessas determinadas áreas vão ali dizer para aquele advogado ou vão segmentando o mercado dele. E isso quando segmenta, Porque existe uma realidade de muitos escritórios de advocacia que ainda são full service. E o que eu costumo falar muito para esses escritórios full service, é muito complicado você manter a qualidade na sua atividade, uma vez que você não tem tempo para se tornar especialista. Então, existe ali um conhecimento mais raso sobre várias matérias do que aprofundar em determinada área. Então, isso faz com que os escritórios de advocacia, com o tempo, eles tenham uma tendência a ficar bastante desorganizados. Então, nesse contexto, para vocês terem uma ideia, hoje o mercado jurídico, esse é um dado que eu tirei do site da OAB Nacional ontem, então é um dado que está bastante recente. Hoje no Brasil nós possuímos 1.454.387 advogados ativos inscritos nos quadros. Isso para vocês assusta ou não assusta? Para a maior parte dos advogados, isso assusta sim, como se fosse uma quantidade absurda de advogados no Brasil, o que traria ali um mercado muito mais competitivo. É claro que o mercado jurídico, ele é competitivo? Claro que existe sim uma alta concorrência, Mas será que essa alta concorrência é impeditiva para o mercado brasileiro? É impeditiva para que esses novos advogados que estejam chegando aí no cenário nacional, será que eles estão sendo impedidos de trabalhar por conta dessa alta concorrência? Claro que não. Um fato que é muito importante também, o próprio aviltamento dos honorários advocatícios. Nós vemos aí uma realidade de profissionais que estão muito mais preocupados com o boleto que tem para pagar do que com a qualidade técnica e valor em si dessa precificação dos honorários que estão sendo cobrados dos clientes, Então, muitas vezes cobra-se esse honorário de acordo com aquele boleto que tem para pagar, não necessariamente por todo o trabalho, todo o percurso que aquele processo, aquele procedimento terá dentro do escritório. Então, essa precificação também deixa muito a desejar. Fora isso,
Os escritórios de advocacia, eles precisam estar sempre atualizados justamente para que essa concorrência seja favorável para ele, né? Quanto mais atualizado o advogado for, é mais fácil que esse conhecimento dele, técnico, traga uma quantidade maior de clientes. Eu costumo muito dizer assim, ó, porque hoje muitos escritórios de advocacia querem muito se destacar no mercado, né? Como que eu faço, Marcela? Até mesmo os meus clientes de consultoria, eles falam assim, eu quero me destacar no mercado. Eu falei, calma, vamos começar com o básico bem feito? Então, muitas vezes, o escritório ele não está sequer entregando o básico, né? Aquilo que ele foi contratado para fazer, já quer se destacar. E muitos profissionais, quando eles entregam o básico, eles já se sobressaem no mercado. Por quê? Vamos supor, quando você vai fechar um contrato com o cliente, você está sempre disponível para esse cliente. Sempre que ele te liga, na verdade, ele ainda é um prospect, não é um cliente. Sempre que ele te liga, você atende até celebrar o contrato. Muitas vezes, depois desse momento, os advogados eles têm uma tendência a não mais atender essa pessoa. Então, assim, o básico que é o atendimento já não é feito. Então, você precisa ali alinhar a expectativa com esse cliente para tratar uma estratégia ali de comunicação, de que forma você vai se comunicar com ele, quando você vai se comunicar com ele, como que funciona ali toda a parte do processo dentro do Poder Judiciário, porque muitas vezes o cliente não sabe. Então, assim, existe uma falta de compreensão dos escritórios de advocacia que o escritório é de fato uma empresa. E como empresa, ela precisa de várias regras. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre ferramentas de gestão, mas muitos escritórios de advocacia ignoram todas essas ferramentas de gestão, transformando ali a gestão do seu escritório numa bomba relógio. Então, tem dificuldade para localizar documento, tem uma alta taxa de retrabalho, e quando você fala em mais tempo para advogar, justamente por conta dessa automação, muita gente confunde as coisas, achando que uma automação é uma robotização e que de repente um sistema vai fazer tudo sozinho. Mas nenhum sistema faz tudo sozinho, nem a inteligência artificial faz sozinha, né? Ela precisa ser alimentada. Igual muitas pessoas me perguntam assim, Marcela, você acha que a inteligência artificial ela está vindo aí para substituir o ser humano, né? Não é que ela vai substituir o ser humano, vai sempre precisar de um ser humano, né? Para alimentá-la e para pedir o que ela precisa ser feito. Mas com certeza essa inteligência artificial ela veio para tirar algumas pessoas daquelas áreas que são de extrema repetição. Então, tudo que é de extrema repetição, com certeza a inteligência artificial ela vai conseguir abarcar. De resto, eu acho pouco provável que isso aconteça, pelo menos no cenário nacional, nos próximos 10 anos. Mas muita coisa a inteligência artificial já consegue substituir. Outro fato importante na parte da gestão de escritório é a mudança do perfil do cliente. Antigamente, como é que o cliente funcionava, né? O cliente ele acreditava em absolutamente tudo que o advogado falava. Por quê? Porque ele não tinha acesso ao processo. Quantas e quantas vezes eu estou nesse mercado do direito já tem 18 anos, né? Entre faculdade e atuação jurídica. Eu me lembro da minha época de estágio, que eu ficava lá nas escrivanias aguardando fazer carga de processo, e algumas partes chegavam lá, né, para ter acesso ao processo, porque não conseguiam falar com o advogado, e o pessoal da escrivania não deixava, falava assim, não, somente quem é parte do processo, somente o advogado pode ter acesso ao processo. E as pessoas falavam assim, não, mas eu sou parte. Não, mesmo assim, só o advogado que pode ter acesso. Hoje em dia, não. Hoje, a maior parte dos clientes, primeiro, eles já chegam no escritório de advocacia com a tese mais ou menos criada, né? Porque eles acreditam fielmente que o Google está te dando o melhor direcionamento para ele naquele caso, porque ele já viu muitas pessoas fazendo aquilo e o Google falou para ele que era daquela forma. Então, o que vai acontecer muitas vezes o cliente já chegar lá, não, eu só preciso de um advogado para assinar, eu já sei exatamente o que precisa ser feito. E a gente sabe que não funciona assim e precisaremos ter um jogo de cintura ali com o cliente para que ele saiba exatamente como funciona o Poder Judiciário, como funcionam as teses, né? Não necessariamente aquilo que está no Google está atualizado, então tem toda uma questão de atualização, mas esse cliente ele vai receber uma senha de acesso ao processo dele.
Então, antes o advogado podia falar para ele que não tinha movimentado, não tinha tido nenhuma decisão judicial, só que hoje em dia não. Justamente porque, muito provavelmente, esse cliente vai ter acesso àquela movimentação no processo antes mesmo do advogado. É claro que o próprio Legal One, ele consegue te trazer toda a movimentação dos processos em tempo real. Só que não necessariamente a controladoria jurídica do seu escritório estará treinada ou verá essa movimentação em tempo real. Então, às vezes vai acontecer ali de ter juntado no proju de uma sentença há 2 minutos e o seu cliente ligar para você atrás de uma posição. Então, olha, saiu a sentença, qual que é o próximo passo? E muitas vezes não deu tempo ainda, né? Do advogado analisar ali aquela sentença para saber exatamente a estratégia. Então, nesse sentido, a gente vai criando ali algumas situações para que aquele cliente se sinta mais confortável. Porque o que o cliente quer saber hoje, ele não está tão preocupado assim se o advogado ele tem o conhecimento jurídico, porque ele parte do pressuposto que isso é o básico. Então, o conhecimento jurídico é de obrigação do advogado. Mas esse cliente, ele quer ter certeza que esse advogado tem a preocupação com o processo dele, assim como ele tem. Porque pode acontecer desse processo ser o único processo da vida desse cliente e ser muito importante para ele. Por exemplo, quando a gente trata de uma aposentadoria, né? Então, a pessoa tem uma expectativa ali de recebimento, de ter um descanso na vida. Então, é normal que se tenha essa ansiedade para que aquele processo seja resolvido, né? Então, esse cliente, ele está interessado naquele advogado que vai, de fato, preocupar com aquele processo. Mas ele quer ter essa informação em tempo real também. Adianta alguma coisa você virar para o cliente e falar assim, olha, você está achando o quê? Que eu só tenho você como cliente? Eu tenho não sei quantos processos aqui no meu escritório. Ou então, olha, eu só funciono aqui no meu escritório por meio de publicação. Como não foi publicada ainda, eu não sei. Não justifica isso, né? Porque o cliente tem essa preocupação, ele quer saber que ele é único dentro do seu escritório. Então, nesse sentido, o que é melhor você fazer? É falar para ele, olha, fulano, vou entrar numa reunião agora, não consigo te dar essa atenção que você precisa, mas assim que minha reunião acabar, eu entro em contato com você para a gente estudar a melhor estratégia, ou para eu te falar sobre a melhor estratégia. Nesse sentido, o cliente vai falar assim, nossa, eu sou importante, nossa, que bom. Não, pode deixar, eu espero sim sua ligação. É o tempo de você desligar a ligação, você ir atrás da informação, ler a sentença e depois passar para ele uma estratégia sobre isso, né? Justamente para mostrar para ele ali que ele é importante para o escritório e para ter essa agilidade na resposta com o cliente também, né? Então, hoje a gente tem muitas ferramentas para profissionalizar a gestão de escritório. É claro que não dá para tratar num webinar de 1 hora, não dá para tratar todas essas ferramentas, mas eu trouxe algumas ferramentas aqui para vocês que a gente pode discorrer um pouco mais sobre o assunto, justamente para que vocês consigam obter aí para o escritório de vocês algumas técnicas já de modificação para trazer uma melhor gestão para o seu escritório e, assim, trazer esse maior tempo para advogar e ter automação daquilo que é necessário ter automação. Então, dentro do software de gestão, nós estamos falando aqui para usuários do Legal One. O Legal One é um dos softwares que eu mais indico para os meus clientes, justamente porque eu acho o Legal One um software muito completo. É claro que é muito complicado achar uma ferramenta no mercado que seja 100% para todos os escritórios, porque cada escritório tem ali a sua peculiaridade. Mas a vantagem do Legal One é que ele é parametrizável. Dentro dessa parametrização que o software precisa ter, o Legal One atende boa parte, sim, dos escritórios de advocacia. Então, você consegue minerar os dados com muita facilidade dentro do sistema, trazendo ali todas as informações que o escritório vai precisar. Então, quando eu falo para os meus clientes, às vezes acontece, né, de eu chegar em algum escritório de advocacia que já tem até o Legal One, só que o sistema está sendo subutilizado. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, não, mas é porque o sistema não tem isso. Eu falo, não, o sistema tem isso. Não, mas o sistema não tem isso. Eu falei, não, o sistema tem isso. Então, de muitas coisas que a pessoa acha que o sistema não tem,
mas ele tem. E o suporte do Legal One é muito bom também para que vocês consigam, né, obter as informações das ferramentas que o software disponibiliza para que vocês consigam utilizá-lo de fato como ele é. Então, às vezes eu brinco com os meus clientes, não adianta ter uma Ferrari e usar como Fusca. Então, vamos usar a Ferrari como Ferrari? E é assim que eu costumo tratar o Legal One para os meus clientes, né? Então, dentro disso, o que é importante que você faça dentro de um software de gestão? O software de gestão, ele tem que servir para lastrear todas as informações do escritório. Então, absolutamente tudo tem que ser inserido dentro do sistema. As informações não vão chegar no sistema sozinha, a não ser aquelas de push processual, de publicação, que essa já tem uma certa autonomia e uma automação dentro do sistema para chegar. Então, você consegue fazer todos os tratamentos das suas publicações pelo software, já fazer o lançamento dos seus prazos, das suas tarefas, dos seus compromissos pelo software de gestão, acompanhar toda a sua agenda pelo software de gestão, justamente porque o software de gestão, ele é para registro, controle, para que você tenha uma análise de resultados mais precisa, para que te ajude na tomada de decisão. Então, nesse sentido, o que você vai cadastrar dentro do sistema? Tudo. Seja consultivo, contencioso. Em alguns estados existe a prática de se utilizar timesheet, por exemplo. Em outros estados do Brasil, essa prática não é tão comum, justamente porque infelizmente, algumas pessoas acham que timesheet é uma ferramenta de fiscalização de produtividade, quando, na verdade, é uma ferramenta de medição de produtividade, não de fiscalização. Então, nesse sentido, é importante que todos os dados sejam lançados dentro do sistema para que depois você consiga minerar essas informações. Então, às vezes, o escritório acha que está cobrando pouco por determinado cliente, é um cliente mensalista, é uma advocacia de partido ali, e o escritório está pagando, vamos supor, R$3.000 mensais, mas por um volume gigantesco de demandas que ele tem para esse escritório. Como que o advogado vai chegar no cliente e falar assim, olha, a gente precisa fazer uma revisão desse contrato. Ah, mas por que a gente precisa fazer? Não, porque eu estou trabalhando muito para você. Muito que tanto. Se o advogado não tem essa informação, fica muito mais difícil fazer essa negociação. Agora pensa, o advogado que seja preparado. Ele utilizou o seu software de gestão na sua essência, com tudo que o software de gestão ele pode te oferecer. Então, olha, foram tantas consultas relativas a contratos, desses contratos foram tantas análises, foram tantas execuções de contrato, foram tantas confecções de contrato, ligação, nós ficamos mais de 12 horas em ligações com o pessoal do seu escritório, você detalha todos os serviços que você fez. Aí, muitas vezes, dentro dessa contratação, não abarca somente o consultivo, abarca o contencioso também. Aí você lida com esse cliente dessa forma. Além desse consultivo, nós ainda temos uma quantidade X de processos mensais. Então, desses processos mensais tiveram tantas audiências. Com isso, você tem ali um gráfico para demonstrar para o seu cliente do tanto que você trabalha para ele. Em um primeiro momento, normalmente, os advogados não gostam de fazer toda essa inserção no software. Porque, de fato, dá trabalho, né? Até que ele seja redondo, que você já tenha feito uma auditoria processual, que você consiga ter colocado ali as informações iniciais daqueles processos, até que ele fique redondo, realmente, às vezes é um pouco traumático, né? Porque a demanda do trabalho das pessoas vai aumentar. A partir do momento que o software já está totalmente alimentado, a partir daí, o registro que você vai fazer é um registro cotidiano. Você fez uma contestação, você vai lá no andamento do processo e coloca o que foi feito, o que foi contestado nessa peça, né? Só que você não vai discorrer daquilo como se fosse uma lauda de uma petição, que você vai colocar um parágrafo simples, com uma linguagem simples, porque você tem que lembrar, é claro que isso não vale para aqueles clientes que têm um conhecimento jurídico, né? Mas, via de regra, os clientes eles não terão um conhecimento jurídico aprofundado. Então, nesse sentido, o que você vai fazer? Você vai colocar
dentro desse software um parágrafo simples explicando o que foi contestado, com uma linguagem simples, sem o juridiquês, e vai colocar tudo que vem de push processual, você vai colocar com mandamento fechado. E quando você for precisar emitir um relatório para o seu cliente, você já tem as informações dentro do software lançadas. Então, você pode já deixar esses relatórios pré-configurados para todo mês você enviar para o cliente, principalmente para esses clientes mensalistas, né? Que existe uma quantidade maior de processos. Para os clientes que possuem um processo somente, você pode alinhar com eles essa forma e temporalidade de comunicação. Da seguinte forma: olha, eu vou te informar sempre que houver uma movimentação, eu vou te informar a cada 2 meses. Por quê? O que a gente tem que levar em consideração? A área de atuação do escritório. Dependendo da área de atuação do escritório, esse processo pode ser mais célere ou menos célere, né? Se for processo de juizado, às vezes a movimentação é mais rápida, mas você não pode prometer para o seu cliente que vai enviar para ele um relatório num tempo que o processo não vai movimentar. Não vai adiantar você ficar sempre mandando para esse cliente a mesma informação. Mas você pode alinhar com ele uma periodicidade que seja interessante para as duas partes. Vamos supor, a cada 3 meses. Para algumas áreas de atividade, está perfeito. Não precisa mandar sempre. Mas aí, o que você faz? Você coloca seus clientes por grupos para saber exatamente qual é o grupo daquele mês que você precisa mandar. De forma que você não concentra em um mês somente todos os envios. Todo mês você envia um pouco de relatório para os seus clientes. Então, nesse sentido, você consegue gerar tanto relatórios internos quanto externos. Os internos, eles têm muito a ver com a produtividade. Então, quanto que essa pessoa está trabalhando, né? Qual é a quantidade? Eu consigo colocar mais atividade dentro da agenda dessa pessoa? Olha, o time está completo, está todo mundo abarrotado de trabalho. Então, será que essa é a hora de contratar mais um membro para a equipe? Então, você consegue ter uma maior quantidade de informações para que você possa tomar as suas decisões de uma maneira mais sábio e eficaz. Então, é importantíssimo que o software de gestão ele seja bem alimentado. Dentro disso, o que a gente precisa que o software de gestão tenha, né? Precisa que ele tenha um banco de dados consolidado, uma visão sistêmica de todo o negócio, integração de todas as informações que circulam dentro do escritório, no sentido que até ligação telefônica vocês podem registrar o que aconteceu nessa ligação. Se tiver o hábito de ligar o timesheet para saber o tempo de duração dessa ligação também é importante, justamente para depois poder passar isso para o cliente. Você ter indicadores para o seu planejamento. E quando a gente fala de indicadores, muitas vezes as pessoas têm uma tendência a achar que é uma receita de bolo, né? Que os indicadores são iguais para todos os escritórios. E não é. Cada escritório possui ali a sua necessidade de informação. Então, esses indicadores de desempenho, esses indicadores financeiros, eles serão feitos, eles serão organizados justamente de acordo com a necessidade de cada escritório de advocacia. Então, nesse sentido, é você sentar e colocar assim, ó, quais são as informações que são importantes para mim? Olha, eu, enquanto escritório, para mim é importante saber quantos contratos eu fechei nos últimos 6 meses, é importante eu saber sobre o meu faturamento, sobre o meu lucro líquido. Muitas vezes o escritório não tem noção de quanto faturou no ano anterior. Então, às vezes chega para mim dentro do planejamento estratégico, olha, eu quero faturar 100% mais do que eu faturei no ano passado. Ok, mas quanto você faturou no ano passado? A pessoa não sabe informar. Se ela tivesse feito todo o registro financeiro dentro do software de gestão, e o Legal One é um software de gestão que possui um financeiro muito completo dentro do que um escritório de advocacia precisa, se você consegue colocar ali todas as suas informações financeiras, você consegue obter dados muito, muito precisos sobre a administração do seu escritório. Além disso, esse software de gestão ele vem para trazer uma gestão muito mais qualitativa. Não é só sobre números, é sobre a qualidade da entrega. Por exemplo, vocês têm o hábito de colocar dentro do sistema de vocês, quando um processo acaba, vocês colocam ali qual foi o resultado?
se vocês tiveram êxito, se não tiveram êxito. Às vezes, o êxito para o escritório não necessariamente é ganhar o processo, porque o que ele prometeu para o cliente foi tempo, e não um ganho de causa, né? Mas nesse sentido, você precisa lançar no seu sistema os seus resultados, justamente para no futuro, se você tiver uma necessidade de ter essa informação, a informação está pronta para você. Outro fator importante, né? Eu trouxe aqui algumas das principais funcionalidades de um software de gestão. O Legal One, acho que tem pouca, acredito aqui que o Legal One que ele possa não ter uma robotização propriamente dita. De resto, dependendo do plano que você tiver com o sistema, você consegue essas ferramentas. Então, nesse sentido, você consegue puxar ali várias informações colocando o número do processo. O processo ele você já consegue migrar várias informações. Por exemplo, se chegou uma publicação para você e esse processo não está cadastrado, você consegue num clique ali colocar esse processo na linha desse cadastramento, justamente para que você tenha dentro do seu escritório de advocacia um número preciso até da quantidade de processos ativos que você tem hoje. Então, se você fosse pegar seu sistema hoje e fosse minerar os seus dados, você acha que esses dados realmente eles estão precisos ou eles precisam de reajuste? Nesse sistema, se você precisar de um reajuste, é importante que você verifique toda a parte de configuração dele. Porque o que eu vejo assim, às vezes a pessoa adquire o software de gestão, mas não prepara o software para uso, não faz ali a configuração devida dos usuários. Então, às vezes, tem muitos usuários que têm mais permissão do que poderiam ter, né? Então, por que eles têm essa quantidade de permissão se eles não vão utilizar esse software de gestão na integralidade? Por exemplo, a parte financeira, somente quem mexe no financeiro é que tem que ter permissão para isso. Muitas vezes eu falo para os meus clientes que a parte de apagar informação, ela não pode ser colocada na mão de qualquer pessoa. Então, coloca isso só na senha dos usuários que sejam administradores, justamente porque às vezes vai ter um funcionário irritado que vai querer tirar do sistema algumas informações que são importantes. Ou a pessoa, por algum erro, né, por algum descuido, acabou apagando uma informação que não poderia ser apagada. Então, nesse sentido, é melhor que a gente tire essa opção dos usuários, né, sobre apagar as informações e coloque isso na mão do controller jurídico ou do administrador do escritório para saber exatamente qual é a informação que aquela pessoa ali deseja apagar, para saber se pode realmente apagar essa informação ou não. Além disso, parametrizar, né, personalizar todas as tabelas, personalizar tudo que precisa personalizar dentro da peculiaridade do negócio, porque cada área do direito vai exigir uma demanda diferente do software de gestão, então o software ele pode ser parametrizado para isso. Além disso, a gente tem que fazer toda a padronização das informações. Então, é padronizar dentro do escritório de que forma vai ser lançada todas essas informações, né? Até em relação à letra, vai ser em caixa alta, tudo em caixa alta, somente a primeira maiúscula, as demais minúsculas, tudo tem que ter uma padronização de linguagem, padronização do tamanho do andamento, por exemplo, tamanho máximo que se pode colocar, porque também não resolve colocar um parágrafo grande demais. Nenhuma demanda vai ter essa necessidade dessa extensão tão grande, para que isso saia em relatórios, né, para o cliente ter esse acesso, e justamente tem que ter um controle dessa informação. Precisa ter um controle do que está sendo lançado. Então, o controller jurídico, ele vai ter acesso a tudo que as pessoas estão fazendo dentro do software. Então, às vezes, chegou aqui para a controladoria jurídica fazer determinado protocolo, a controladoria jurídica já precisa analisar e verificar se aquele advogado inseriu a informação correta dentro do software de gestão. Senão, ele devolve para que aquele advogado insira a informação e o software de gestão traga ali todas as informações. Às vezes, vocês falam assim, né? Nossa, Marcela, mas dá trabalho demais. Inicialmente, dá um certo trabalho sim,
mas depois entra no automático, entra na rotina de cada um. Você não demora tanto tempo assim para fazer um parágrafo, para inserir aquela informação, mas o tempo que você ganha depois é gigantesco. Lembra daquela época que os escritórios paravam para emitir algum relatório para algum cliente? Parava o escritório inteiro. Por quê? Porque tinha que analisar processo por processo para lançar em planilha. Aí às vezes você fala assim para mim, ai Marcela, mas eu atendo clientes que mandam carta de circularização e eles já mandam a planilha pronta. Essa planilha que eles mandam pronta é uma planilha com as informações que eles precisam que esse relatório tenha. Não necessariamente você precisa devolver dentro dessa planilha. E o software de gestão, ele permite que você parametrize esse relatório para que ele saia exatamente essas informações que precisam ser lançadas dentro dessa carta de circularização. Então, você consegue fazer com que o seu sistema trabalhe para você, desde que você insira as informações e ele esteja atualizado. Então, ao invés de parar seu corpo técnico inteiro para fazer determinado relatório, seu corpo técnico pode continuar advogando, pode ter mais tempo para advogar, justamente porque as informações já estão no software e o software traz para vocês essa automação de relatório. Você já deixa o relatório configurado. Então, você aperta lá com um clique, você emite aquele relatório dentro daquele padrão que foi criado, né, naquela parametrização que foi feita daquele relatório. Claro que você vai conferir antes de mandar para o cliente, você faz uma pequena conferência e envia para o cliente. Com isso, o seu escritório está ganhando muito mais tempo. Além de criar todos os filtros, né, que esses relatórios vão precisar. Para cada cliente, pode ser que os filtros sejam diferentes. Então, você vai caracterizar ali cada um desses relatórios por cliente. E dentro dos relatórios avançados no Liga One, você consegue editar ali e colocar o nome do cliente. Então, você já sabe exatamente qual é o relatório para cada cliente e com um clique você consegue fazer esse relatório ficar pronto e atender a demanda do seu cliente. Outro ponto que é importante também nessa alimentação, a gente sabe que tem empresas que são próprias para fazer jurimetria, mas você consegue, dentro do software de gestão, se bem alimentado, você consegue fazer a sua própria jurimetria, colocando ali entendimento de determinado juiz, de determinada vara. Se você alimenta bem o seu sistema, você consegue ter as informações para que você tome uma decisão sobre o direcionamento que aquele processo vai ter. Às vezes você identificou, por exemplo, que determinada tese é melhor em determinado estado do que outro, porque o entendimento do estado é diferente. Se tem a possibilidade dentro dessa jurisdição de mudar, né, esse processo de estado, por que não entrar em outro estado? Então, você consegue mensurar resultados através do seu software de gestão, trazendo para o escritório de advocacia uma jurimetria, né? Manual de procedimentos. O que é o manual? É você colocar no papel, e quando eu falo papel, não necessariamente é um papel físico, né? É você elaborar um documento que traga ali todas as regras do escritório, as regras de funcionalidade, todos os fluxos de trabalho dentro do escritório de advocacia. Por que é importante, né? Por que eu preciso ter um manual dentro do meu escritório? Justamente a gente volta na questão de ganhar tempo. A gente não tem uma produção de tempo maior. Todo mundo tem as mesmas 24 horas todos os dias. Então a gente tem que ter ferramentas que otimizem a nossa vida. Dentro dessa otimização, a gente precisa criar algumas ferramentas que a gente incorpora dentro dos escritórios de advocacia. O escritório organizado é um escritório padronizado. Então, os fluxos de trabalho, eles são todos padronizados. E as regras estão claras. E às vezes a gente cria também desenhos desses fluxos, né? Mas, nossa, Marcela, mas eu vou ter que desenhar para a pessoa entender? Sim, porque existem formas de aprendizado diferentes uma da outra. Cada um recebe o aprendizado de uma forma diferente, né? Para ter toda uma interpretação daquilo. Então, tem pessoas que são mais visuais e que fica lendo, não vai entender. Quando você transfere aquilo para um fluxo de trabalho, a pessoa consegue identificar melhor todas as etapas desse fluxo, né? Ela consegue identificar. Então, dentro do manual de procedimentos, a gente coloca todos os procedimentos, até o uso de uma impressora, quando o escritório faz uma utilização maior de uma impressora, né? Então, tem processo físico, não tem processo físico? Tem cliente meu que ainda tem realidade de processo físico no Brasil,
né? Alguns processos físicos são em órgãos administrativos, outros em algumas cidades do interiorzinho, assim, ainda possuem processos físicos também. Então, nesse contexto, a gente cria todas as regras. Então, qual que é a função da controladoria jurídica? Qual é a função do departamento técnico? Por exemplo, quando você atender um cliente, qual que é o procedimento pós-atendimento do cliente? Quem faz a proposta? Quem faz o contrato? Quem faz a procuração? Então, são as regras dos fluxos de trabalho. Aí você fala assim, nossa, Marcela, mas para que isso? Todo mundo já sabe trabalhar. Mas você sempre vai contar com o mesmo corpo técnico? Não tem turnover no seu escritório, ninguém sai, sempre são as mesmas pessoas? Acredito que não. Nesse sentido, quando você faz, por exemplo, novas contratações, você vai precisar treinar essa pessoa. Quanto tempo você quer gastar de treinamento? Existe o treinamento que é o normal, mas existe o treinamento do dia a dia. Aquela pessoa, para ela não te interromper o tempo inteiro perguntando demandas do escritório, ela tem um manual de procedimentos ali para ler. E dentro desse manual de procedimentos que ela tem para ler, tem todas as regras do escritório, o que transforma essa inserção dessa pessoa dentro do escritório de advocacia mais fácil para ela e para você. Então, o que você estabelece dentro do manual de procedimento? Todas as regras do escritório, a política, o fluxo de trabalho, se tiver algum formulário, algum checklist de documentação para determinada situação, para determinada tese, o checklist inicial, por exemplo, para fechar, para fazer o contrato do cliente, tudo isso você estabelece dentro do manual de procedimentos. Aqui está para vocês, não sei se vocês vão conseguir ler bem, né? Mas eu coloquei para vocês um exemplo de um fluxograma, né? Com contato inicial, tem o agendamento da reunião, o atendimento, e com isso você pode colocar aqui também dentro desse fluxo de trabalho, coloca exatamente quem é responsável pelo quê. E agora vamos falar um pouco da controladoria jurídica, né? Não sei se os escritórios de advocacia que vocês trabalham, se vocês são sócios de escritório de advocacia, eu não sei muito qual que é o perfil dessa turma desse webinar, mas controladoria jurídica é um departamento criado, também não sei se vocês já ouviram falar, né? Estou falando o tempo todo de controladoria jurídica aqui. Controladoria jurídica foi um departamento criado, né? Na verdade, antigamente era chamado de paralegal, controladoria jurídica como paralegal já tem mais de 20 anos de mercado, mas hoje os escritórios viram essa necessidade maior de se ter um departamento que agregue para si tudo que é administrativo e burocrático nos escritórios de advocacia. A gente tem um hábito de dizer que a controladoria jurídica ela é o coração do escritório, justamente porque ela vai bombear todas as informações que circulam dentro do escritório. É por ela que a informação vai chegar e a informação vai sair. Então, quando a gente fala do tratamento de publicação, muitas vezes as pessoas acham que controladoria jurídica serve só para controle de prazo. E isso não é verdade. A controladoria jurídica ela tem uma função de extrema importância dentro do escritório de advocacia. Não que o controle de prazo não seja, e sim, o controle de prazo também é uma das funções da controladoria jurídica. Mas não é só essa, porque é através da controladoria jurídica que todos os indicadores do escritório eles são lançados. Então, nesse contexto, tudo chega pela controladoria jurídica. As informações do cliente chegam pela controladoria jurídica, as informações do processo elas chegam pela controladoria jurídica e a controladoria jurídica ela vai transferir para cada um dos responsáveis, lançando tudo dentro do software de gestão. E é impossível se ter uma boa controladoria jurídica sem um software de gestão de escritório. E a gente sabe que muitos escritórios de advocacia ainda têm a realidade de ter a sua atuação toda via planilha de Excel, e a gente sabe que não dá para se ter um escritório de advocacia organizado de fato, com controle absoluto sobre todas as suas atividades através de planilha. Então, a controladoria jurídica ela vem justamente para conseguir separar o que é uma atividade técnica do que é atividade administrativa e burocrática, justamente para a gente dar para esse advogado o tempo que ele precisa para advogar. Então, a gente tira da mão dele... Gente, olha, eu vou falar uma coisa aqui que normalmente causa um pouco de polêmica, mas a gente tira da mão do advogado aquilo que ele não gosta de fazer. Não é não gosta no sentido de amor, não é isso, né?
porque, por exemplo, tem advogado que não gosta de audiência, mas isso é uma responsabilidade técnica que ele vai ter que fazer. Mas eu não gosto no sentido de que ele não foi treinado para, né? Então, na faculdade de Direito, a gente é treinado a litigar. Então, é processo, 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 tanto que estudante de Direito acha que vai mudar o mundo, né? Chega nas Casas Bahia da vida, a primeira coisa que quer é processar porque o direito do consumidor isso, o direito do consumidor aquilo, justamente porque a gente está ali na linha de batalha para aprender a litigar. Então, quando vem atividades que sejam administrativas, atividades que sejam burocráticas, o advogado, às vezes, ele perde muito tempo da advocacia dele fazendo isso. E a controladoria jurídica, ela traz essa otimização do tempo, porque ela entrega para o advogado as coisas mais mastigadas. Então, o advogado, ele precisa de determinada documentação para instruir uma defesa. Ele lança lá dentro do sistema, porque a controladoria jurídica vai ter lançado para ele a tarefa, a atividade, ele vai fazer uma devolutiva para a controladoria jurídica com tudo que ele vai precisar. Então, qual que é o rol de documentos que vai precisar? Isso quando não tem um checklist já estabelecido. Porque quando tem um checklist estabelecido, quando a controladoria jurídica vai enviar esse documento para esse trabalho para o advogado, já manda ali com o rol de documentação que já era o inicial. Então, já traz para o advogado um tempo maior que ele tem de dedicação ao processo, porque ele não vai ter que ir atrás dessa parte burocrática. A área trabalhista, por exemplo, o advogado ele precisa de muitas informações da empresa. Então, quem vai atrás dessa informação da empresa ou do próprio cliente é a controladoria jurídica e não o advogado. O advogado ele entra nessa atividade burocrática de forma pequena. Às vezes, por exemplo, precisa enviar para o cliente uma guia de custas, né? Uma guia de custa recursal. É importante que o advogado envie. Por quê? Para poder explicar para o cliente o que é, né? O que está sendo, o que está recorrendo ou não. E a controladoria jurídica, ela não se envolve tecnicamente com o processo. Então, essa parte técnica é toda de responsabilidade do advogado. Então, eu trouxe algumas funções aqui da controladoria jurídica para vocês terem uma ideia melhor, né, do que é a controladoria jurídica. Então, nesse contexto, ela serve para subsidiar o processo de gestão do escritório, dando todo o suporte e apoio. Ela trabalha com os resultados jurídicos, né, trazendo ali os indicadores que o escritório precisa justamente para conseguir monitorar, orientar e estabelecer todos os padrões necessários. Ela simula e mede para direcionar as pessoas e recursos necessários para cada um dos serviços que o escritório precisa ter para que os resultados sejam melhores. Ela faz todo o gerenciamento do sistema, com todas as padronizações, o controle de inserções. Trabalha com toda a parte do arquivo do escritório, seja ele físico ou digital. Então, toda essa parte documental, ela é de responsabilidade da controladoria jurídica. Então, para vocês entenderem, dentro desse contexto, como ficaria um organograma modificado com uma controladoria jurídica instalada. A gente teria uma separação ali do administrativo financeiro dentro do escritório de advocacia, com as atividades inerentes do departamento. Teríamos o técnico ali, com atendimento técnico ao cliente, peticionamento, atividade consultiva, audiência, sustentações orais, entre outros, e vem a controladoria jurídica, com toda a parte de cadastros, diligências, protocolos, agendamentos, acompanhamentos, controles, digitalizações, arquivos físicos e digitais, gestão de correspondentes. A gente sabe que com o processo judicial eletrônico, né, com muitas audiências online, a gente utiliza hoje cada vez menos correspondentes, mas ainda existem alguns escritórios que precisam. Então, quem faz essa gestão de correspondentes também é a controladoria jurídica, além de trabalhar com toda a parte de relatórios internos e relatórios para clientes. Mas não são só essas funções. A controladoria jurídica, ela pode absorver um leque de funções gigantescos. Vai depender muito do escritório, da estrutura do escritório. Em alguns lugares, eles costumam colocar um controller jurídico como uma espécie de legal ops, né? O legal ops é aquele profissional dentro do escritório de advocacia que ele vai ser o elo de ligação entre todos os departamentos, com todas as informações que cada um precisa, dando suporte e fazendo a gestão de cada um deles.
Então, qual que é o organograma ideal para os escritórios de advocacia, né? É que você tem ali na cabeça o conselho de sócios, com os sócios do escritório, e alguns escritórios dividem esses sócios entre sócios de capital e sócios de serviço. Então, dentro dessa hierarquia, pode ser que tenha um conselho somente dos sócios de capital e um conselho que englobe todos os sócios, incluindo também os sócios de serviço. Dentro de um nível gerencial, tem ali o gerente administrativo financeiro, o gerente do jurídico, né, o gerente técnico e o controller jurídico. Então, veja bem, em alguns lugares, o controller jurídico ele sofre um pouco de preconceito, porque os advogados têm uma tendência a falar assim, é porque esse controller jurídico ele só é controller porque não conseguiu advogar. E a gente não pode ter esse tipo de preconceito. Justamente porque o controller jurídico ele tem um perfil para isso, ele pode não ter o perfil para a advocacia, não é que ele não consiga fazer, ele é mais feliz sendo um controller jurídico. E está tudo bem. Quando eu resolvi deixar a advocacia, o meu primeiro passo foi me tornar uma controller jurídica e depois eu me tornei uma consultora. Eu sou consultora em gestão jurídica há quase 8 anos. Mas eu era advogada também e não era feliz na advocacia. Mas o controller jurídico, ele é uma pessoa que ele está na gestão do escritório, então ele é um gestor do escritório também. Então ele está para a controladoria jurídica, assim como o gerente está para o departamento técnico, o gerente técnico está para o técnico. Então, dentro do nível hierárquico, o controller jurídico ele está acima dos advogados. Então, vem toda essa parte de gerencial, né, dentro do escritório, e depois ali vem o operacional, com os funcionários, os advogados, assistentes, estagiários, entre outros, né, os trainees, depende muito da estruturação do escritório. As funções da controladoria jurídica, né, além daquelas que eu já tinha trazido para vocês. Então, a administração do software de gestão, fazendo toda a criação ali, né, dos níveis de usuários, de tudo que precisa ter, se as informações estão sendo inseridas da forma correta, se não estão, dando suporte para tudo, né, que o pessoal dessa parte técnica, né, do setor técnico precisar, faz toda a parte de análise de resultados, trazendo ali todos os indicadores que o escritório precisa, sejam eles internos ou externos. A controladoria jurídica atua também como um centro de qualidade, garantindo ali que todas as petições, por exemplo, porque a controladoria jurídica faz o protocolo. Quando a controladoria jurídica faz o protocolo, antes de fazer esse protocolo, ela precisa fazer uma análise da peça. Mas o que ela vai analisar na peça? Vai ser a parte técnica? Não, não vai ser a parte técnica. Ela vai analisar a formatação, vai analisar a fonte, o espaçamento, o endereçamento, a qualificação, para verificar se isso foi feito de forma correta. Se estiver incorreto, ela não vai corrigir. Ela vai mandar para o advogado responsável para que ele mexa na petição que ele fez. Ela não vai mexer. Às vezes, o que a controladoria jurídica faz são meras petições de juntada, né, de algum documento que precisa juntar no processo. A controladoria jurídica é responsável, muitas vezes, para fazer o contrato de prestação de serviços com o cliente, a procuração, subestabelecimento, carta de preposição, que são aquelas peças que já podem ser geradas automaticamente do próprio sistema. Então, a controladoria jurídica pode, sim, fazer essas petições. Fora essas petições, a controladoria jurídica não faz absolutamente nada. Outro ponto, né? Qual que é o dimensionamento ideal para uma equipe de controladoria jurídica? Isso vai depender muito. Justamente porque vai depender do tamanho do escritório, vai depender da quantidade de processos ativos, consultivo versus contencioso, área de atuação, quantidade de diligências que aquela área de atuação ali determina, quantidade de prazos, quantidade de audiência. Então, existem vários fatores, né, que são considerados na hora de você realmente dimensionar uma equipe de controladoria jurídica. Muitos escritórios iniciam apenas com a figura do controller e conforme vai existindo essa necessidade, conforme vai verificando que o volume de fato é adequado para a contratação de outros profissionais, eles acabam trazendo mais membros para a equipe, né? E muitas vezes o advogado acha, não vou contratar não, porque é um custo. Quando vê que a controladoria jurídica ela vem para trazer mais tempo para o corpo técnico e com isso pode recepcionar uma quantidade maior de clientes,
aí começa a existir um interesse maior nessa controladoria jurídica, nessa implantação dessa controladoria jurídica. E cada membro da equipe pode ter uma função. Aqui eu coloquei um exemplo de uma controladoria jurídica aí, que tem aproximadamente 4 membros, né, dentro dela, para vocês verificarem, pessoal. Provavelmente, se vocês quiserem o material, eu já enviei esse material para o pessoal da Thomson, né? Então, se vocês quiserem, não sei como funciona isso para vocês, mas vocês podem pedir que eles podem passar todo o material para vocês. E para ser controller jurídico, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, Marcela, tá, me interessei, o que eu preciso ser? Então, tem vários requisitos. Advogado, propriamente dito, não. Mas precisa ter formação em direito, pode ser um bacharel. Não necessariamente o controller jurídico vai utilizar a carteira da OAB para alguma atividade, né? Tem algumas atividades que vai precisar, quando precisa fazer alguma carga, que algum documento, por exemplo, o INSS obriga que alguns documentos sejam pegos somente por advogados. Então, nesse contexto, pode ser que ele seja advogado ou não, mas sempre formado em direito. Eu não colocaria um estudante de direito como controller jurídico, justamente porque o nível de responsabilidade é muito grande. Então, ter uma aptidão para essa parte administrativa, ser uma pessoa extremamente organizada, ser uma pessoa proativa, ter muita iniciativa, disciplina, né? Ter um jogo de cintura grande para poder falar com todo mundo. Tem que ter uma certa dominância, uma gestão, justamente porque vai lidar com outros profissionais. E lidando com outros profissionais, pode ser que você esbarre ali em alguma resistência de determinadas pessoas em relação à própria posição do controller, né? Então, tem que ter um nível de conhecimento no direito, um bom nível de conhecimento no direito, para saber ali qual que é a estratégia que vai ser lançada em cada um. Lembrando que a controladoria jurídica, ela não se envolve tecnicamente. Por exemplo, tem uma sentença, da sentença a gente sabe que pode ter uma apelação, dela ou nada, né? Não vai ser a controladoria jurídica que vai indicar ali para o advogado o que ele vai precisar fazer. Muitas vezes ela vai lançar os 2 prazos, ou em alguns escritórios de advocacia, vai questionar o advogado antes para o advogado dar essa devolutiva de qual prazo lançar. Se vai ser o ED, se vai ser a apelação ou se não vai ser nenhum, porque a sentença foi totalmente favorável para o escritório e não tem o porquê recorrer. Então, nesse contexto, a controladoria jurídica, o controller jurídico, ele precisa ser muito cuidadoso. Tem que ter um conhecimento sobre o processo judicial eletrônico, tem que ter uma aptidão para a tecnologia, porque o uso da tecnologia também é muito importante. Então, assim, a missão do controller ela é muito grande. Para dar esse tempo que a advocacia precisa, para trazer a automação de vários procedimentos que a advocacia precisa, a controladoria jurídica ela precisa ser bem estruturada. Então, a função do controller jurídica é muito grande dentro do escritório. Aqui eu trouxe algumas, né, de segurança, qualidade, agilidade. O controller, ele realmente não está no escritório para agradar ninguém. Ele não é babá de advogado. Ele está ali justamente para trazer, para colocar as regras claras do jogo em relação a tudo que o escritório precisa. Práticas iniciais da implantação, né? Entender o que é e para que a controladoria jurídica funciona, fazer um processo seletivo de um controller. Às vezes, você consegue, dentro da equipe, uma pessoa que já tem o perfil e queira, né, a vaga de controller jurídico, então é interessante fazer essa análise de perfil também dentro dos escritórios, fazer treinamento adequado, divisão de função correta, criar um espaço físico adequado, fazer auditoria nos processos, entre outras coisas. Eu estou correndo um pouquinho, porque o meu tempo já está quase acabando e eu vi que tem pergunta aqui para responder também, mas de qualquer forma vocês terão acesso a esse material também, né? Então, tem que elaborar um manual de procedimentos, né, para ter uma gestão jurídica eficiente. Quais são as vantagens, né, da implantação de uma controladoria jurídica? Aumento de pelo menos 100% na produtividade do corpo técnico, tirando ali da mão dele o que é administrativo e burocrático, justamente para ele se tornar um especialista naquilo que ele está fazendo, tendo mais tempo para estudar e mais tempo para advogar. Maior qualidade e segurança na entrega das informações e resultados, mais foco e profundidade de desenvolvimento nas atividades técnicas, né? Viabilização de indicadores de desempenho. Tem várias outras vantagens, né? De gestão eficaz de processos, garantia de elementos de controle e conferência, eliminar o retrabalho, garantia de localização, integridade e acessibilidade às informações, fluxo ágil,
entre outras vantagens que a controladoria jurídica tem. E, como eu já tinha falado para vocês, obrigatoriamente tem que se manter o cadastro de tudo dentro do sistema. O sistema é a melhor ferramenta que um escritório de advocacia pode ter, justamente porque dentro dele estão todas as informações. Então, é muito importante colocar uma periodicidade adequada para fazer o backup dessas informações, para que nada seja perdido também. Em alguns casos, é interessante que se faça algumas redundâncias de algumas informações dentro do software de gestão para que nada se perca, né? Vamos lá, pessoal, mandaram aqui para mim uma pergunta, né? Como podemos promover de maneira eficaz o engajamento da equipe de advogados na atualização do sistema interno de gestão de processos, considerando a natureza não exata desse desafio? Olha, realmente existe uma resistência muito grande para a gente fazer toda essa implantação inicial da controladoria jurídica, né? Em alguns casos, a gente tem que ter uma mão um pouco mais firme. Primeiro, a gente tenta demonstrar para o advogado a importância das informações que estão sendo inseridas, que vai beneficiar ele. Por exemplo, um advogado que praticamente não insere informações, emite para ele um relatório de produtividade dele. Você vai ver que o relatório de produtividade dele vai estar lá embaixo. E muitas vezes é uma pessoa que trabalhou muito. Então, nesse contexto, você fala assim, olha, tá vendo a importância? Aqui para mim está aparecendo que você não trabalhou nada, eu sei que você trabalha bastante. O que você acha de começar a inserir tudo que você faz para conseguir demonstrar para os superiores, por exemplo, todo o trabalho que você desempenha aqui dentro do escritório? Porque através desse trabalho, até desse relatório de produtividade, você vai conseguir emitir ali para as pessoas o seu volume de trabalho, a sua qualidade de trabalho, podendo pedir, por exemplo, um aumento, né, do salário. Aquele salário que você tanto quer esse aumento, então, através da inserção de informações dentro do software de gestão, você consegue. Existem alguns casos que não ficam bacana esse engajamento, o engajamento não rola, e às vezes a gente tem que pegar a pessoa mais resistente como exemplo. E essa pessoa acaba sendo demitida. Se o escritório optou por um determinado procedimento e existe uma pessoa ali dentro que não está alinhada com a cultura organizacional que está sendo implantada, e essa pessoa é resistente a essa mudança, não adianta a empresa querer se adequar para esse profissional. É o profissional que tem que se adequar à realidade da empresa. Então, se a pessoa está muito insatisfeita com os novos procedimentos, mas esses procedimentos já foram comprovados que eles estão trazendo benefício para a empresa, uma coisa é quando a inovação ela vem para prejudicar, outra coisa é quando a inovação vem para beneficiar. Se está beneficiando, o escritório está ficando mais organizado, não tem o porquê desse profissional estar resistente a essa mudança. E a gente tem que entender que todas as empresas passam por vários ciclos. Dentro desses ciclos, existem várias mudanças que são feitas. Então, se você hoje não é adepto à mudança, se você não consegue se adaptar à mudança, como que você vai permanecer no mercado que a mudança é tão constante, né? A gente tem mudança legislativa o tempo todo, isso já é uma mudança. Então, se você, nem a mudança legislativa, você quer oferecer teses passadas, teses que não existem mais, teses que não têm mais efeito jurídico, então, assim, você tem que verificar qual que é o perfil desse profissional. Às vezes, o caminho não é nem se esforçar demais para engajar, é realmente retirá-lo da equipe. Outra pergunta. Gostaria da opinião. Para um escritório com 80 pessoas, corpo técnico, é necessário uma controladoria jurídica com quantas pessoas? Não é nem tanto a quantidade de pessoas em si que o escritório tem, mas a quantidade de processos ativos, quantidade de diligências. Só para você ter uma ideia, eu implantei uma controladoria jurídica aqui em Goiânia para uma empresa pública, né, de saneamento básico. Essa empresa daqui de Goiânia, ela tem um jurídico que ao total são 129 pessoas. O corpo técnico em si, de advogados, tem 59 pessoas. Só que a quantidade de diligências é tão grande que nós pegamos as pessoas do administrativo, quase todas as pessoas que tinham no administrativo, e colocamos dentro da controladoria jurídica. Então, essa controladoria jurídica inicialmente teve 15 pessoas, mas porque a quantidade de diligências que se tem é muito grande.
Então, existem outros fatores que eles precisam para mensurar essa quantidade. Então, normalmente, o que a gente faz numa implantação? A gente coloca um controller jurídico com 80 pessoas. Eu começaria com pelo menos 3 pessoas dentro dessa controladoria jurídica, um controller e 2 assistentes, né? E começaria a mensurar o volume. Então, vamos fazer essas atividades, essa implantação por etapas. Então, qual vai ser a primeira etapa? E nisso vai envolver o corpo técnico também. Nesse cenário, por exemplo, o software de gestão ele já é bem alimentado. Os processos, por exemplo, dentro do software de gestão, eles estão completos. Todos os atos processuais que foram feitos dentro do sistema estão lançados, né? Que foram feitos no processo estão lançados no sistema. Então, essa auditoria, quem vai fazer? O advogado, ele vai participar dessa auditoria, não vai participar dessa auditoria? Então, traçaria ali um objetivo, mas essa implantação, ela seria por etapas. Então, qual que é a primeira etapa? Vamos organizar o software de gestão. Para isso, a gente vai precisar de quantas pessoas? E, por exemplo, tem empresas externas terceirizadas que fazem toda essa parte do sistema, faz toda a mineração dos dados, faz o saneamento da base. Então, tem empresas que podem fazer isso. Vai optar por contratar uma empresa externa ou vai fazer isso de forma interna? Então, existem outros fatores que precisam ser analisados quando o assunto é a implantação da controladoria jurídica e dimensionamento da equipe. Tem mais alguma pergunta, Érica, que foi feita? Não, Marcela, temos algumas perguntas que são bem específicas sobre o Legal One. Então, eu já quero avisar os participantes que a gente vai entrar em contato com vocês, porque são perguntas bem detalhadas. Então, um especialista nosso entra em contato para entender o cenário do escritório, ver como é que a solução consegue apoiar da melhor maneira. Mas eu quero agradecer, Marcela, acho que foi muito enriquecedor o webinar. Realmente a gente percebeu que é um tema que os advogados têm bastante interesse, então foi muito esclarecedor para todos. Agradeço muito sua participação e a participação de todo mundo aqui. Se quiser dar os recados finais, fique à vontade. Érica, desde já me coloco à disposição, coloquei aqui também os meus contatos, eu sou bastante acessível, não necessariamente eu consigo responder todo mundo, né? Mas manda para mim lá, ou se quiserem um e-mail, se podem mandar um e-mail com alguma dúvida, ou então podem me chamar lá no Instagram também, por inbox, que eu sempre estou disponível. Aqui em Goiânia, aqui no estado de Goiás, eu sou presidente da Comissão de Gestão Jurídica da OAB, então esse tema está totalmente enraizado dentro de mim, né? Então eu gosto bastante, mergulho não só como consultora, mas também presto muita mentoria para o pessoal aqui para ajudar. Então, nesse contexto, eu quero agradecer muito o convite de vocês. Legal One é um grande parceiro meu, porque eu já indico para muito cliente há muito tempo, né? Então, casou certinho, porque é um software que eu gosto, é um software que eu tenho aquele prazer de falar sobre ele, justamente porque ele realmente funciona, né? Então, eu gosto de soluções que funcionam. Obrigada, Marcela. A gente fica muito feliz de ter uma solução que é tão importante para os advogados e que a gente consegue receber esse feedback. Os slides e a gravação da apresentação serão compartilhados em breve. Então, caso vocês não recebam, podem entrar em contato com a gente, mas em breve a ferramenta ela vai disponibilizar já a gravação. Marcela, mais uma vez, obrigada a todas. Tenham todos um bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite.